Irmãos e irmãs, ouvintes que nos acompanham nas reuniões de todas as quartas destinadas à assistência espiritual. Esta é uma atividade promovida pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Meu nome é Sandra da Mata e hoje, dia 25 de maio de 2022, estamos dando início aos trabalhos da tarde, começando pela reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Prece inicial. Na tarde de hoje, rogamos a Deus, nosso Pai Celestial, misericórdia, serenidade, sabedoria e equilíbrio para todas aquelas pessoas que se encontram com seus corações aflitos, entristecidos, enlutados, para todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais ou nos leitos de suas casas acamados, adoentados. Mas também rogamos a Deus a força necessária para todos aqueles que estão se predispondo, em nome de Jesus, a fazer o bem da melhor maneira que estão podendo. Que nós possamos ser essa pessoa. Que Deus nos auxilie, agora e sempre. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de número 15, que tem como título Desconfiança. A cor de fundo desta capa tem um tom alaranjado. Sobrepondo a mesma, encontra-se a imagem da metade da face de um rapaz jovem, afrodescendente, com cabelos volumosos pretos e encaracolados, usando óculos e com um olhar atravessado, um tanto rebaixado, voltado para o lado direito de quem observa. O numeral 15 está posicionado do lado direito do rapaz e está escrito com um tamanho maior em relação ao título do episódio. Este se encontra centralizado na base da página e sobre a camisa de cor branco do rapaz. Aliás, o numeral e o título também possuem cor branco, porém o nome do episódio é envolto numa cor cinza esfumaçada para realçar na camisa do rapaz, que também tem cor branco. Leitura do livro intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. O episódio de hoje é o de número 15, intitulado Desconfiança. Segue a leitura. Certamente, um coração que pulsa com equilíbrio é resultado de uma consciência pacificada. Para que tal ocorra, é indispensável que o homem adquira a sabedoria da confiança. Graças a ela, goza de tranquilidade íntima, agindo com inteireza moral e sem qualquer prevenção. A confiança deflui de uma atitude sempre positiva em relação à vida, à criatura em si mesma e ao próximo. Educando-se à vontade e corrigindo-se a ótica para melhor observar os acontecimentos, logra-se adquirir a confiança pessoal, que é uma forma de segurança de conduta, elegendo o que fazer, como realizá-lo e para que executá-lo. A desconfiança graça entre os homens com ou sem motivo que a justifique. Gera desconforto e mal-estar, armando indivíduos uns contra os outros, dando margem a suspeitas infundadas e a ódios que se instalam prejudiciais. Quem padece o mal da desconfiança apresenta-se instável, arredio, caindo em alienações que estiolam a alegria de viver. Se alguém age mal em relação a ti, ele é quem deve estar inquieto. Se outrem te prejudica propositadamente, o drama deve ser dele. Em qualquer situação,
espanca a desconfiança da tua agenda de atividade, permanecendo tranquilo e feliz. Este episódio encontra-se nas páginas 70 e 71. Amigos, a nossa reflexão de hoje é sobre a lição Desconfiança, do livro de Joana de Ângeles, Episódios Diários. O que é desconfiança? É a dúvida que temos sobre alguma coisa ou sobre alguém. Se já trabalhamos e conquistamos para a nossa alma o equilíbrio, temos a consciência que agimos com acerto. O que é equilíbrio? Posição estável de uma alma dentro das leis divinas, nos fazendo cientes do nosso papel na vida material e espiritual. Viver o amor é o grande desafio das nossas almas, exigindo de nós o trabalho íntimo em torno do bem, para tudo, para todos, material e espiritual. Graças à confiança nas leis de Deus, que devem fazer parte de nossas vidas, fazendo de nós mesmos pessoas do bem. A confiança nasce de um comportamento positivo diante da vida, de si mesmo e do outro. O trabalho de educar a vontade, corrigindo a maneira de ver as situações, ajuda a ter confiança no que se faz, como se faz e para que se faz. Quem sofre o mal da desconfiança tem a alma em desequilíbrio, sem alegria para viver. Se alguém prejudica, age mal em relação a nós, o drama íntimo é dele, não é nosso. Vejamos o que a espiritualidade nos ensina. No livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, André Luiz nos diz: não lhe fira a desconfiança, a calúnia. Viva de modo que ninguém acredite no caluniador. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar você pode, com o equilíbrio já conquistado, fazer um trabalho honesto. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, Emmanuel nos diz: é imprescindível tratar a ignorância da desconfiança com o remédio que usamos numa ferida. O Evangelho nos ensina, na lição Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. O homem de bem não fica feliz em procurar os defeitos dos outros. Se a necessidade o obriga, procura o bem que diminua o mal. Amigos, reflexão pequena, mas muito educativa para nossas vidas. Agradeçamos a Jesus por estes momentos tão importantes para nossas almas. Vamos refletir, cada um de nós, em nossos erros, corrigindo o que é preciso e educando o que se faz necessário. Muita paz. Segue a minha contribuição com relação ao episódio de número 15, intitulado Desconfiança. A desconfiança, meus irmãos, nos tempos atuais, tem tomado conta de nós e do nosso comportamento, nos fazendo levantar suspeitas, nos fazendo levantar muros, sem antes darmos ao outro a chance de conhecermos melhor. Isso, de certa forma, sempre nos deixa sobressaltados, em estado de alerta
e sempre na defensiva. Muitas vezes o nosso julgamento ele decorre do puro preconceito, da falta de conhecimento, principalmente em nossa sociedade, com relação às pessoas que são taxadas como diferentes ou inferiores, como é o caso dos indígenas, de pessoas de pele negra como eu, afrodescendentes, jovens que moram na periferia. Julgamos antecipadamente que todos eles vivem e sobrevivem num submundo inferior ou envolvidos com coisas ilícitas, não separando o joio do trigo. Nós não avaliamos com profundidade o que gera uma sociedade desigual e injusta. Para Joana, a desconfiança é um mal que atinge a muitos de nós, inclusive a mim mesma, provocando em nosso íntimo um estado de inquietação, alienação, instabilidade emocional e isolamento social. Nesse sentido, a nossa mentora Joana de Ângeles propõe que trabalhemos em nós a sabedoria da confiança. E é importante destacarmos que a palavra sabedoria antecede a palavra confiança. Por quê? Porque para que o homem adquira a sabedoria da confiança, se faz necessário uma consciência pacificada, que é o resultado de um coração que pulsa com equilíbrio. Essa sabedoria da confiança cultivada em nós se reflete na tranquilidade íntima quando você age na vida com você e com o outro com inteireza moral. A sabedoria da confiança não se trata de agirmos de maneira imprevidente e nem de forma ingênua, mas nos convoca a conhecermos melhor para avaliarmos com mais nitidez os cenários que se apresentam diante de cada um de nós, para que possamos agir ou decidir se queremos ou não que aquele evento ou pessoa faça parte do nosso existir. Assim, saberemos analisar os fatos, olhar melhor e decidirmos qual a melhor estratégia que iremos utilizar para nos desvencilhar daqueles que vemos que serão um obstáculo para nós e que não nos ajudarão no nosso progresso moral e espiritual. Sabemos que, estando no mundo, estamos sujeitos a sermos enganados, porque muitas vezes criamos ilusões, nos enganamos, com determinadas pessoas. E Joana nos alerta que, se isso vier a acontecer, que nós não nos deixemos abalar por isso e nem deixemos de fazer o bem, porque um não pode decidir por todos. Então, ela diz o seguinte no final da sua lição. Ela ratifica que em qualquer situação que devemos afugentar da nossa mente, das nossas ações, a desconfiança e prosseguirmos em fazer o bem de uma maneira honesta e íntegra, porque este nosso comportamento acabará influenciando outras tantas pessoas. Obrigada por me permitir compartilhar essas minhas observações com vocês com base na leitura do episódio que Joana nos trouxe hoje. Um abraço fraterno a todos. Encerramos neste momento a primeira parte das nossas atividades, mas o tratamento espiritual continua e contamos com a energia positiva de cada um de vocês. Na oportunidade, quero agradecer a todos que nos têm ajudado nesta tarefa e a você que nos ouve. Espero poder estar com vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço fraterno a todos e todas.
Boa tarde a todas e todos, que a paz e o amor do nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus, possa nos envolver e nos fortalecer hoje e por todo sempre. Hoje faremos uma reflexão da mensagem de número 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, usando como base para discorrer sua mensagem, um fragmento de uma fala de Jesus que se encontra em Lucas 2,49, que diz: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Mas para uma melhor compreensão é bom contextualizar essa passagem. Quando Jesus tem essa fala, ele tinha apenas 12 anos de idade, e ela é dita para José e Maria, seus pais. Essa passagem se dá quando, nos festejos da Páscoa, onde a família havia ido para Jerusalém para os festejos. E quando José e Maria estavam retornando para Nazaré, já no meio do caminho, se dão conta de que Jesus não estava com eles. Então o casal retorna para Jerusalém em busca de Jesus. José e Maria o encontram no templo entre os sacerdotes e os doutores, que estavam maravilhados com a inteligência e as respostas daquela criança. Sem contar que eles só encontraram Jesus 3 dias depois, quando Maria diz para Jesus que eles estão há 3 dias procurando, ansiosos, por ele, e ao que Jesus muito calmamente dá essa resposta que Emmanuel aproveita para nos trazer, ou melhor, para nos auxiliar, no aprendizado através da reflexão. Então, Emmanuel, ele inicia sua mensagem nos lembrando que o homem do mundo, bem observar, o homem do mundo está 24 horas por dia preocupado com seus interesses. Passam por uma existência inteira preocupados com estes interesses materiais, interesses de ganhos financeiros exorbitantes, que muitas vezes fazem com que esqueçamos do convívio com os nossos familiares, dos nossos amigos. Quantos não perderam os melhores momentos junto à infância de seus filhos, em troca de estarem preocupados em querer angariar mais dinheiro nos bancos, mais imóveis, mais carros, tudo de cunho material. O que nos faz lembrar de uma parábola dita por Jesus, e essa parábola que está em Lucas 12, 13 e 21, e que Kardec utiliza no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, falando-se em preservar-se da avareza. Essa parábola que fala de um homem rico que tinha muitas terras e que resolve demolir os celeiros para construir outros celeiros ainda maiores, outros celeiros maiores, ainda maiores, para colocar toda a sua colheita e todos os seus bens, e que dirá para a sua alma que terá ali reservas para longos e longos anos. E Jesus fala na parábola que ao mesmo tempo que esse Senhor fala para a sua alma isso, Deus diz: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Ou seja, se continuarmos sendo, como Emmanuel coloca no início, homens do mundo, estaremos apenas preocupados com os ganhos materiais, acumulando tesouros que certamente irão se deteriorar com o tempo, ou que ficaram na terra, pois ninguém levará consigo estes tesouros materiais quando retornarmos à casa espiritual, a nossa verdadeira casa. Emmanuel, ainda na mensagem,
Ele fala dos negócios entre os países, entre as nações. E vemos neste mundo globalizado, quando a crise econômica, atinge um país, como isso reflete no mundo todo, ocasionando perdas financeiras enormes, onde estes homens do mundo acabam perdendo tudo que acumulou por anos, às custas do esquecimento da família, dos amigos ou daqueles que pouco tinham e ele poderia ter ajudado. Na mensagem, Emmanuel nos fala que são raros os homens que se consagram aos interesses eternos, que se lembram frequentemente em angariar tesouros nos céus. E só fazem isso algumas vezes quando o corpo já se aproxima da morte. O que nos faz lembrar também de uma música, do grupo Titãs, intitulada Epitáfio. Epitáfio é uma palavra que significa as palavras escritas em lápides tumulares ou momentos funerários. Então a letra da música, ela fala da seguinte forma: deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Devia ter complicado menos, ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Então, se a gente analisar, será que sendo homens do mundo, preocupados com apenas os nossos interesses materiais, iremos viver esta letra musical quando partirmos de retorno e ver o quanto fomos insensatos, como diz a parábola que aqui já citamos? Esperamos que não, pois devemos aproveitar que ainda estamos aqui, estamos no caminho. Então Emmanuel ele nos fala que nós, criaturas humanas na Terra, deveríamos entender que o melhor negócio que podemos fazer na Terra é trabalhar para a nossa iluminação, para a iluminação de si mesmo. E como fazer isso, se somos chamados a estar em contato com irmãos de diferentes naturezas e em um mundo de provas e expiações? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec nos traz uma mensagem de um espírito protetor, o homem no mundo. Então veja que é diferente de o homem do mundo. Então permita-me a leitura de alguns trechos dessa mensagem, Então diz o espírito protetor em O Evangelho segundo o Espiritismo: não julgueis, todavia, que pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sois chamados a estar em contato com espíritos de diferentes naturezas, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, a Deus, que vulo deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador. Em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Então, meus irmãos, eu vejo que devemos ser homens no mundo, vivendo e convivendo entre irmãos de diferentes naturezas, de caráteres opostos, que possamos compreender como Jesus falou, Estar tratando dos negócios do Pai, onde formos convocados e estar podendo fazer o nosso melhor. Que façamos a caridade, façamos o bem, mas não esqueçamos
de lembrar que tudo é oportunidade de Deus. É sermos constantemente gratos a Deus, como diz Joana de Ângeles em Psicologia da Gratidão, no seu capítulo 5º. O sentimento de gratidão apresenta-se também sob a injunção da capacidade de compreender e de sentir o valor da existência terrena. É sermos gratos por sermos professores e estarmos nas escolas, nas universidades, fazendo o nosso melhor para o nosso aluno. É sermos gratos por sermos médicos e dar o melhor de nós para aliviar a dor de um doente. É sermos gratos por ser um servente que com carinho e amor limpa e higieniza o ambiente para que possamos estar ali tranquilos. É ser sempre gratos nos momentos que alguém nos procura para enxugar uma lágrima, dar um abraço, ser gentil, ou seja, fazer o que Deus quer que façamos, que possamos fazer como Jesus, com 12 anos de idade, já sabia, tratar dos negócios do Pai. Então, para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel, que fala da vontade de Deus. E a mensagem diz: quando nos reportarmos à vontade de Deus, referindo-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos, e observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divindade, que a divina providência, ela preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem à estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muita paz, meus irmãos. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas
e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.